Cruz e Credo, relembrando o Evangelho da Cruz. Vamos ler inicialmente os versículos 29 a 31. Mantenha a sua Bíblia aberta. Nós precisaremos de todo o capítulo, como fizemos no mês passado. E leremos inicialmente João 8, de 29 a 31. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Bem, irmãos, só recapitulando, no mês passado nós falamos a respeito das implicações de crer em Cristo e utilizamos esse texto que é exatamente um confronto que o Senhor Jesus tem com os judeus. Após falar o Evangelho, após trazer algumas instruções, muitos destes que estavam ouvindo creram nele, mas nós vimos que eles creram de forma aparente, creram da boca para fora. Eles, na verdade, disseram que haviam crido, mas era uma falsa crença, porque logo em seguida eles começam a confrontar o Senhor Jesus Cristo, a ponto de, no final deste capítulo, quererem matá-lo. O próprio Jesus refere-se a eles como filhos do diabo, e que eles não haviam de fato crido, na verdade, nele. E nós vimos na semana passada, ou no mês passado, que uma das implicações de crer em Cristo é sermos confrontados por sua palavra. E ser confrontado por sua palavra, vimos que a palavra de Deus nos diz que sem Cristo nós somos escravos do pecado. Sem Cristo nós somos filhos de Satanás. E sem Cristo qualquer religião é vã. É necessário o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Hoje nós veremos que crer no Senhor Jesus Cristo implica em permanecer na sua palavra. Agora vamos voltar ao texto, no versículo 30, quando nós vemos que, ditas estas coisas, muitos creram nele. E eu começo esta mensagem de hoje trazendo uma ilustração ou um exemplo que é muito comum a gente ver, não é difícil de vermos. Aquelas pessoas que não gostam do seu trabalho, que não gostam de trabalhar, mas gostam do salário, mas gostam de receber o salário. Querem o salário, mas não querem o trabalho. Reclamam constantemente do trabalho, alguns também reclamam do salário. São aqueles que estão interessados apenas nos benefícios do trabalho e não nas obrigações. São aqueles que se interessam pelo bônus, e não pelo ônus, né? E não pelo bônus. É assim mesmo? Exatamente. Então, é muito comum nós vermos isso. Os dois, né? Então, o que acontece? Não é diferente no meio do Evangelho. Há aqueles que gostam de ouvir a mensagem de Deus, há aqueles que acham bonito, há aqueles que se interessam, que se interessam pela mensagem, mas não se interessam pelas implicações oriundas dessa mensagem. Muitos acham a mensagem forte, a mensagem do Evangelho desafiadora, mas não querem ter nenhum compromisso com ela. É comum as pessoas quererem os benefícios oriundos de Cristo, mas não querem as implicações de segui-lo. É muito comum nós vemos as pessoas que querem um final glorioso, mas não querem trilhar o caminho estreito que conduz à coroa que está preparada para nós nos céus. Em outras palavras, eles querem a coroa, mas não querem a cruz. E só pode receber a cruz aquele que carregar, ou só pode receber a coroa, aquele que carregar a sua cruz. Então, meus amados, é mais ou menos isso que nos chama a atenção neste segundo sermão da série. Crer em Cristo implica em permanecer na sua palavra. E aí nós vamos observar duas situações distintas. Acompanhe comigo o versículo 31. O próprio Jesus Cristo diz:
Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Se ele chama atenção para sois verdadeiramente, existe a possibilidade de terem os falsos, aqueles que não são verdadeiros. E o que é necessário para entendermos que estamos verdadeiramente em Cristo? Permanecer na sua palavra, necessariamente ser transformado por sua palavra. Ou seja, o texto mostra a diferença do verdadeiro crente para o falso crente, dos que permanecem e dos que não permanecem. E prestem atenção, Jesus Cristo está falando em permanecer numa igreja, Jesus Cristo não está falando em permanecer numa denominação, Jesus Cristo não está falando em permanecer numa religião, Jesus Cristo está falando em permanecer na sua palavra, ou seja, estar na sua palavra, guardar a sua palavra. O verdadeiro discípulo crê a tal ponto que a palavra está com ele, fazendo diferença em sua vida. O falso, o próprio Jesus adverte, versículo 37, minha palavra não está em vós. Aquele que verdadeiramente crê, necessariamente tem o seu comportamento norteado pela palavra do Senhor, tem o seu comportamento dirigido pela palavra do Senhor. E como isso pode ser feito? Nós vamos observar aqui a forma como nós vemos a Cristo, é a primeira delas. Existe a forma como os judeus no texto viam a Cristo, e por consequência os falsos crentes, e a forma como os que verdadeiramente permanecem na palavra, ou seja, a forma como eles olham para Cristo. Vamos observar como os judeus viam a Cristo, e aqui nós temos dois grupos completamente distintos, com características distintas uma do outro. O primeiro deles é que os judeus viam a Cristo apenas como um homem comum, simples, um mero homem. Veja no versículo 41, e depois nós observaremos versículo por versículo a respeito disso. 41, 53 e 57. No versículo 41, vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhes eles: não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Versículo 53: és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Os judeus perguntando a Jesus. E agora no versículo 57, perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e vistes a Abraão? O que é que nos mostra esses três versículos? O versículo 41 mostra que os judeus simplesmente achavam que ele era um filho bastardo. No original grego, a expressão bastardo aqui é a expressão porneia, a mesma raiz que traz a expressão hoje pornografia. Em outras palavras, os judeus estavam se referindo a Jesus como filho de Maria, que não era filho de José, dizendo claramente a ele: nós não somos filhos de prostituição como você é. Você é um filho de uma prostituta, em outras palavras. Nós não. Você é um bastardo. Nós temos um pai. Era essa a visão que eles tinham a respeito de Cristo. Mas ia muito mais além. No versículo 53, eles tratavam Jesus como um mero mortal. Todos os profetas morrem, você vai morrer também? Ou quem é você que acha que não vai morrer? E no versículo 57, nós vemos os judeus considerarem Jesus Cristo menor do que Abraão. Em outras palavras, Jesus para os judeus era simplesmente algum homem comum, filho de um carpinteiro, sem relevância nenhuma na sociedade e que jamais poderia ser um rei. Uma visão completamente humana, uma visão completamente orgulhosa,
Uma visão que muitas pessoas hoje têm a respeito de outras pessoas. Para ser algum líder, tem que ter algo especial, tem que vir de berço de ouro, tem que ser de uma família real, fora isso não serve. E era essa a ideia que eles tinham a respeito de Cristo. Uma outra forma como eles viam a Jesus é que eles não entendiam o real papel de Abraão. E o que Jesus tem a ver com Abraão? Vamos ver no versículo 40. Mas agora, Jesus falando: procurais matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Porque nos versículos anteriores, eles se vangloriavam dizendo que eram filhos de Abraão. Só que eles estavam agindo diferentemente de Abraão. Por quê? Abraão havia respondido o chamado de Deus, e estes não. Estes achavam, simplesmente pelo fato de serem judeus de sangue, eram filhos de Abraão. E não era assim que Jesus, e não era assim que a palavra de Deus os tratava. Em terceiro lugar, essas pessoas não ouviam a palavra de Deus. Versículo 43. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? Disse Jesus. É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Os falsos crentes, aqueles que creem da boca para fora, caracterizado por estes judeus, olhavam para Jesus como um mero homem, não entendiam o papel de Abraão na história e eram incapazes de ouvir a palavra de Deus. Aplicando em nossas vidas, meus amados, quando nós olhamos para as pessoas que apenas contemplam o Jesus histórico, aquele que marcou era, aquele responsável por feriados, e muitos deles sequer é o protagonista. Se existe uma Páscoa comemorada, o mais importante é o coelho. Se existe um Natal ainda a ser comemorado, o mais importante é o Papai Noel. Se existe ainda alguma coisa relacionado a Cristo, o mais importante é qualquer coisa fora de Cristo. Ele simplesmente existiu porque marcou uma era, um calendário. Olham Jesus como um Jesus histórico, não tem implicação nenhuma em suas vidas. A mesma coisa se dá por aqueles que não compreendem as Escrituras. São ditos religiosos, que usam a palavra, as Sagradas Escrituras, a Bíblia, como orientação, mas que estão longe de entender o real significado do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E vivem uma vida legalista. E por último, são aqueles que pregações do Evangelho e do autêntico Evangelho, exposições das Sagradas Escrituras, incomoda. Eu lembro que há alguns anos atrás eu fui pregar no aniversário de uma determinada igreja que estava saindo daquele movimento neopentecostal, graças a, entre aspas, conversão do seu pastor, e estava partindo para um tratamento sério a respeito da palavra de Deus. E no aniversário ele acabou convidando muitos daqueles antigos: olha, vamos comemorar o aniversário. Muitos que tinham saído, porque o pastor resolveu pregar o Evangelho daquele momento em diante. E aí ele me convidou para pregar. Veja onde ele me colocou. E eu lembro que eu estava expondo um texto de Tessalonicenses. E claramente as pessoas se mostravam completamente incomodadas com a palavra de Deus. Porque eles estavam acostumados, eles queriam ouvir aquelas histórias, aquelas mentiras, aquelas coisas que iludem, que colocam o homem acima de todas as coisas. O verdadeiro Evangelho os incomodava. E esse tipo de pessoa está retratado aqui. Não ouvem a palavra de Deus. Você já deve ter tido essa experiência, pregar o Evangelho para alguém que não dá bola, não está ligando, só está esperando você terminar de falar.
não ouvem a palavra de Deus. E isso mostra a forma como eles olham para Cristo. Agora, diferente destes falsos crentes, existem os que verdadeiramente creem no Senhor. E como é que eles agem em cada um desses itens? Em primeiro lugar, eles não olham Jesus apenas como um homem, olham Jesus como o Filho de Deus, enviado por Deus, o Verbo encarnado, o seu Salvador. Veja no versículo 29 de João 8. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. São pessoas que estão preocupadas em olhar para Jesus, agradar a Jesus, fazer a vontade daquele que foi enviado por Deus para trazer a salvação. É muito mais do que um Jesus histórico. Nós não comemoramos a Páscoa uma vez por ano, como fazem os católicos romanos. Nós comemoramos todos os domingos. Nós celebramos todas as vezes que celebramos a ceia do Senhor, porque de fato este Jesus não é alguém que marca um feriado, é alguém que mudou as nossas vidas, e por mudar as nossas vidas vivemos por Ele. Veja a diferença. É alguém que é real, é alguém que perdoa os nossos pecados, é alguém que podemos nos abrigar no temporal, como cantamos esta noite aqui, nas tribulações, nas aflições. É aquele que no nome dEle, e apenas no nome dEle, Deus nos escuta, atende às nossas orações, aceita as nossas gratidões, ouve os nossos pedidos por saúde. Ele é o responsável por estarmos aqui esta noite. Como diz o autor aos Hebreus, Ele passeia no meio da congregação. Quem verdadeiramente crê na palavra de Deus, olha para Jesus desta forma. Em segundo lugar, não olha para Jesus sem entender o papel de Abraão, mas como um eterno Salvador. Versículo 56. Vosso pai Abraão alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Agora nós vamos ver o que Abraão tem a ver com Jesus Cristo. O que Jesus Cristo quis dizer com isso? Que Abraão viu esse dia e se regozijou. O apóstolo Paulo nos explica. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. As Escrituras não dizem e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E quem é esse descendente? E ao teu descendente, que é Cristo. Essa promessa feita a Abraão foi feita referindo-se a Cristo, ao Senhor Jesus Cristo. E Jesus diz aqui que Abraão viu esse dia, acreditou nessa promessa. E qual foi a reação de Abraão ao acreditar nessa promessa? Romanos capítulo 4, a partir do versículo 2. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso foi-lhe imputado para a justiça. E agora observe o versículo 13 de Romanos 4. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. E se você está achando pouco, olhe para Hebreus no capítulo 11, na galeria da fé, e vai ver que tudo que Abraão fez, inclusive
sacrificar Isaque, está disposto, a sacrificar Isaque, foi porque Abraão tinha visto a Cristo e tinha acreditado na promessa. E foi por ela, firmado nela, que ele olhou para esta promessa esse dia e se alegrou. Enquanto os judeus diziam que eram filhos de Abraão, Jesus olha para os judeus e dizem que eles não fazem a obra de Abraão, porque a obra de Abraão resumia-se em crer em Cristo, e eles não estavam crendo em Cristo. Portanto, se você quiser olhar para o Antigo Testamento e esquecer a Jesus, esquecer o Novo, você está olhando para o Antigo Testamento como os judeus olhavam e está olhando de maneira errada. Olhe e se refira a qualquer coisa do Antigo Testamento, dos patriarcas, da lei, dos profetas, dos salmos, olhe mirando a Jesus Cristo, que é o único objetivo e que eles tratavam a respeito dele. E olhe para Jesus Cristo, crendo em Jesus Cristo. É essa a obra que Deus exige de nós. Volte lá para João, mas não desta feita no capítulo 8, vá para João no capítulo 6, versículo 28. João capítulo 6, versículo 28 e 29. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Uma boa pergunta para ser feita hoje. O que eu tenho que fazer para realizar a obra do Senhor? Eu tenho que me tornar um diácono. Eu tenho que me tornar um presbítero. Eu tenho que me tornar um pastor. Eu tenho que fazer alguma coisa no meio de alguma denominação. Eu preciso fazer o bem ao próximo. Ou então, eu preciso ajudar os necessitados. Eu preciso fazer alguma obra para agradar a Deus. É essa a resposta que Jesus Cristo dá? Não. Olha a resposta que Cristo dá no versículo 29. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Qualquer coisa que façamos que não vi a base de fé, não agrada a Deus. Sobre todas as coisas, antes de qualquer coisa, creia no Senhor Jesus Cristo, e como fruto de sua fé, trabalhe. Fora isso, é obra morta, que não tem sentido nenhum. E como Abraão se alegrou nesse dia, os que creem no Senhor Jesus Cristo também se alegram no Senhor Jesus Cristo. Se estes fossem de fato filhos de Abraão e seguissem seu exemplo, teriam crido em Cristo. E como Abraão, os que permanecem na palavra alegram-se no Senhor, e por alegrarem-se no Senhor, diferente dos outros que não ouvem, estes sim ouvem a palavra de Deus. Versículo 47 de João 8. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Quem é de Deus, ouve, atende, observa, guarda esta palavra. E que palavra é esta? Que Jesus foi enviado para morrer na cruz e justificar diante do Pai nós, pecadores, e comprar pelo seu sacrifício a sua igreja, fazendo dela imaculada pelo seu sangue. E o versículo 28 deste texto vai apontar para a condenação dos que não creram nesse sacrifício. Vamos ler comigo o versículo 28. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Em outras palavras, Jesus Cristo estava dizendo: quando eu for sacrificado, e vocês acharem que obtiveram vitória sobre mim, é exatamente o contrário. Foi ali que eu serei exaltado, e a sua incredulidade os condenará.
É isso que acontece com quem não ouve a palavra de Deus. Mas aqueles que de fato são verdadeiramente crentes, estes não apenas ouvem, mas estes amam a palavra de Deus. Veja no verso 42 agora. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de vontade própria, mas Ele me enviou. E de que forma nós podemos fazer isso? Guardando os seus mandamentos. Confira agora João 14, 21, e veja o que o próprio Senhor Jesus Cristo nos diz. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Agora veja o versículo 23. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos para ele, nele, morada. O que significa isso? Aqueles que verdadeiramente permanecem na palavra de Deus, são aqueles que olham para a sua palavra e não veem peso nela. Eu tenho que honrar pai e mãe, que coisa difícil. Não. Aqueles que amam a Cristo e amam a sua palavra, olham para este mandamento e diz: eu tenho que amar, honrar meu pai e minha mãe, porque fazendo isso eu amo ao Senhor. Eu vou fazer isso porque eu amo a Jesus Cristo. É óbvio que não iremos conseguir guardar os mandamentos, porque somos pecadores pela nossa natureza, mas não olhamos para a palavra de Deus como um sacrifício, como algo impossível, como algo que é pesaroso para nós. Pelo contrário, olhamos para a palavra de Deus como alguma coisa que podemos fazer em gratidão pelo fato deste Jesus ter nos salvado, ter nos livrado da condenação mortal e ter pago todos os nossos pecados. É assim que se ama a palavra de Deus. Então, irmãos, permanecer na palavra de Deus e ser um verdadeiro crente mostra a diferença de quem olha para Jesus Cristo. Uns olham como judeus, outros olham como os verdadeiros crentes. Mas tem uma outra forma também de olhar, a forma como você olha para o mundo, a forma como vemos o mundo. Os judeus, voltando para João capítulo 8, no versículo 23, eles estavam limitados a este mundo. Os interesses deles eram pessoais, eram interesses particulares, eram interesses apenas desta vida. Mas os que permanecem em Cristo olham para a eternidade. João 8:51. Verso 51. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Você acredita na palavra de Deus? Você crê verdadeiramente na sua palavra? E a palavra de Cristo é essa: aqueles que creem em mim, aqueles que permanecem em mim, terão a vida eterna, não verão a morte eterna. Assim como Ele é eterno, Ele também nos fará eternos. Logo, alguém que olha para a vida eterna, olha para as coisas eternas, olha para Cristo que é eterno, pensa nas coisas lá do alto, não tem seus valores e interesses firmados neste sistema mundano, olhando só para o que está aí de imediato. Pelo contrário, faz como o apóstolo Paulo nos diz lá em Colossenses: pensai nas coisas lá do alto, onde vive o Cristo que nos salvou. Suas atitudes são condizentes de meros peregrinos neste mundo, de pessoas que estão aqui como passageiros.
não são daqui. Meus amados, e quem mora em várias cidades sabe do que eu estou falando. Quem tem uma terra natal e está trabalhando em outra cidade e que deixou toda a sua família, toda a sua vida em determinado lugar e está apenas trabalhando em outro local provisoriamente, sabe muito bem do que eu estou falando. Não vai criar raízes, não vai se firmar, sabe que volta logo. Acontece muito com vários trabalhadores. Passam meses fora, às vezes temporadas, às vezes safras, e depois voltam para a sua família, para as suas casas. É essa a ideia daqueles que creem no Senhor. Somos peregrinos neste mundo, estamos apenas no mero trabalho, porque o nosso lar é na glória celestial, é nos céus. A nossa verdadeira família está lá nos céus, é para lá que nós iremos, e somos passageiros aqui. É essa a ideia. Uns olham apenas para essas circunstâncias e para o mundo, outros creem no Senhor Jesus Cristo e olham para a eternidade. Concluindo, meus amados irmãos, pelo exposto fica muito claro como deve ser o procedimento daqueles que verdadeiramente creem em Cristo. Nosso testemunho ao mundo é reflexo do que exatamente nós temos crido em Cristo. E se nós permanecermos em sua palavra, consequentemente, permaneceremos nele e produziremos frutos. Evidentemente que nós não somos perfeitos e temos nossas limitações, e é por isso que não adianta nos enchermos de regras legalistas, ou querer consertar o mundo, ou dependermos dos nossos méritos para agradarmos ao Senhor, assim como os judeus faziam. É por isso que é muito simples o que precisamos fazer, mas ao mesmo tempo é muito complexo. É muito simples porque basta crer no Senhor Jesus Cristo. É muito complexo porque a nossa natureza pecaminosa não nos permite. Isso só acontece pela graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para sermos verdadeiros crentes, irmãos, precisamos observar verdadeiramente a palavra de Deus e permanecer nela. Eu quero concluir com uma citação feita pelo Dr. Martyn Lloyd-Jones. Está aqui na projeção, os irmãos podem ler comigo. Dr. Martyn Lloyd-Jones diz o seguinte: devemos descartar-nos da ideia de que igreja é uma instituição nacional ou qualquer outra forma de instituição humana. Igreja não é um clube ou sociedade onde as pessoas se reúnem para certas coisas. Não é um edifício, e sim pessoas, almas vivas com o Senhor no meio delas. Devemos nos livrar da ideia de fazer uma visita formal a Deus uma vez por semana e depois esquecer tudo o que lhes diz respeito. Isso se chama religião, o oposto da fé cristã. Os que verdadeiramente permanecem na palavra do Senhor Jesus Cristo vivem a fé cristã. Aqueles que olham a vida como judeus vivem uma religião. Que o Senhor possa nos fazer entender as implicações de crer nele e que possamos permanecer na sua palavra. Que Deus nos... Cruz e Credo, relembrando o Evangelho da Cruz.